Lição 10. Uma personalidade agradável. Uma personalidade agradável é, naturalmente, uma personalidade que não antagoniza. A personalidade não pode ser definida em apenas uma palavra, nem com meia dúzia delas, pois representa a soma total de todas as características boas e ruins de uma pessoa. A sua personalidade é totalmente diferente do que a de qualquer outro indivíduo. É a soma total de qualidades, emoções, características, aparências, etc., que o distinguem de todas as outras pessoas na Terra. Suas roupas são uma parte importante de sua personalidade. A maneira como você as usa, a harmonia das cores que você escolhe, a qualidade e muitos outros detalhes indicam muito do que nitidamente faz parte da sua personalidade. Os psicólogos afirmam que podem analisar qualquer pessoa com precisão, em muitos aspectos importantes, deixando essa pessoa livre em uma loja com todos os tipos de roupas possíveis e com instruções para selecionar o que quiser e vestir as roupas selecionadas. A sua expressão facial, como mostram as linhas do seu rosto, ou a falta delas, constitui uma parte importante da sua personalidade. Sua voz, seu tom, timbre, volume e a linguagem que você usa também constituem partes importantes da sua personalidade, porque elas o classificam instantaneamente como uma pessoa refinada ou não, assim que você estiver o falando. A maneira como você aperta a mão em um cumprimento constitui uma parte importante da sua personalidade. Se, ao apertar as mãos, você simplesmente segurar um pedaço frio de carne e ossos que é flácido e sem vida, você está demonstrando sinais de uma personalidade sem entusiasmo e iniciativa. Uma personalidade agradável geralmente pode ser encontrada na pessoa que fala suave e gentilmente, que seleciona palavras refinadas que não ofendem e tem um tom de voz modesto, que seleciona roupas de estilo e cores que harmonizam com o caso, que é altruísta e não apenas disposta, mas desejosa de servir aos outros, que é amiga de todos, ricos e pobres, independentemente da política, religião e ocupação, que se abstém de falar mal dos outros, com ou sem justa causa, que consegue conversar sem ser atraída para conversas vulgares ou discussões inúteis como política ou religião, que vê tanto o bom quanto o mal nas pessoas, mas dá um desconto para o último, que busca não corrigir repreender os outros, que sorri com frequência e profundamente, que ama a música e as crianças, que simpatiza com todos os que estão em apuros e perdoa atos de crueldade, que voluntariamente concede aos outros o direito de fazer o que quiserem, desde que não interfiram nos direitos de terceiros, que sinceramente se esforça para ser construtivo em cada pensamento e avaliação cedidos, que incentiva os outros e os estimula para um melhor desempenho na linha de trabalho escolhida. A personalidade agradável é algo que pode ser adquirido por qualquer pessoa que tenha vontade de aprender a negociar o seu caminho pela vida sem atrito, com o objetivo de ficar junto pacífica e calmamente com os outros. Um dos homens mais conhecidos e de maior sucesso dos Estados Unidos disse certa vez que ele preferiria ter uma personalidade agradável, como foi definida nesse curso, ao diploma da faculdade que lhe foi concedido mais de 50 anos atrás, pela Universidade de Harvard. Na sua opinião, um homem poderia realizar mais com uma personalidade agradável do que com um diploma universitário. O desenvolvimento de uma personalidade agradável chama para o exercício do autocontrole, pois haverá muitos incidentes e muitas pessoas a testar a sua paciência e destruir suas boas intenções de ser agradável. No entanto, a recompensa é digna do esforço, porque aquele que possui uma personalidade agradável destaca-se com tanto contraste da maioria das pessoas ao seu redor que suas qualidades agradáveis tornam-se ainda mais pronunciadas. Quando Abraham Lincoln era jovem, ele ouviu falar que um grande advogado, conhecido por ser um impressionante orador, iria defender um cliente acusado de assassinato cerca de 65 quilômetros de distância da sua casa. Ele percorreu essa distância a pé para ouvir o homem que foi um dos oradores mais fascinantes do Sul. Depois do discurso, quando o orador estava em seu caminho para fora da sala do tribunal,
Lincoln entrou no corredor, estendeu a mão áspera e disse: eu andei 65 quilômetros para ouvi-lo. Se precisasse fazer novamente, eu andaria 160. O advogado olhou para o jovem Lincoln, torceu o nariz e, de forma arrogante, saiu sem dizer nada. Anos mais tarde, os dois se encontraram mais uma vez, desta vez na Casa Branca, onde esse mesmo advogado veio apresentar uma petição ao presidente dos Estados Unidos em nome de um homem que havia sido condenado à morte. Lincoln ouviu pacientemente a tudo que o advogado tinha a dizer e, quando ele acabou de falar, disse: vejo que você não perdeu nada de sua eloquência desde que ouvi pela primeira vez defendendo um assassino anos atrás, mas você mudou consideravelmente de outras maneiras, pois agora parece ser um cavalheiro educado e refinado, já que não foi a impressão que tive de você em nosso primeiro encontro. Talvez eu tenha cometido uma injustiça, pela qual eu agora peço perdão. Vou assinar um perdão para o seu cliente e nós poderemos dizer que estamos quites. O rosto do advogado tornou-se branco e vermelho enquanto ele gaguejou um breve pedido de desculpas pela falta de uma personalidade agradável em seu primeiro encontro com Lincoln. Ele poderia ter sofrido as consequências de sua conduta se o incidente tivesse acontecido com alguém menos filantrópico que o grande Lincoln. Já foi dito, e talvez corretamente, que a gentileza representa a característica mais valiosa conhecida pela raça humana. Gentileza não custa nada, mas ela retorna rendimentos estupendos se for praticada como um hábito, num espírito de sinceridade. Um jovem amigo do autor dessa filosofia foi empregado como frentista em um dos postos de abastecimento de gasolina pertencentes a uma grande corporação. Um dia, um grande carro entrou no posto e o frentista foi atendê-lo. Enquanto o carro estava sendo abastecido, o motorista iniciou uma conversa com meu jovem amigo. Talvez eu devesse chamá-la de jovem conhecido. Você gosta do seu trabalho? O homem perguntou. Gostar? Não, respondeu o jovem, bravo. Gosto tanto quanto um cão adora um gato. Bem, se você não gosta do seu trabalho, por que trabalha aqui? Porque estou esperando que algo melhor apareça. Foi a resposta imediata. Quanto tempo você acha que vai ter que esperar? O homem perguntou. Eu não sei quanto tempo, mas espero sair em breve, pois aqui não há nenhuma oportunidade para uma pessoa brilhante como eu. Eu tenho ensino médio completo, e poderia ter um cargo bem melhor aqui. Sim, disse o estranho. Se eu lhe oferecesse agora um cargo melhor do que o que você tem, você seria melhor do que você é agora. Eu não saberia dizer, respondeu o frentista. Bem, se me permite dizer, melhores posições geralmente são oferecidas para aqueles que estão preparados para ocupá-las, mas eu não acredito que você esteja pronto para uma posição melhor, pelo menos não enquanto você estiver no seu presente estado de espírito. Talvez haja uma grande oportunidade para você exatamente onde você está. Deixe-me recomendar que você compre um exemplar do livro de Russell Conwell, Acres of Diamonds, pois ele pode dar-lhe uma noção que será útil para você durante toda a sua vida. O estranho entrou em seu carro e foi embora. Ele era o presidente da empresa proprietária do posto de abastecimento. O jovem estava conversando com seu empregador sem saber e cada palavra que ele pronunciou estragou suas chances de atrair uma atenção favorável para si. Mais tarde esse mesmo posto de gasolina foi colocado no comando de um outro jovem, e hoje é uma das estações de serviço mais lucrativas operadas pela empresa que a detém. O posto é o mesmo que era antes de ser entregue à nova gestão. Os suprimentos vendidos são exatamente os mesmos. Os preços cobrados são os mesmos. Mas a personalidade do homem que conhece impressiona favoravelmente ou desfavoravelmente aqueles que dirigem-se ao posto não é a mesma. Praticamente todo o sucesso na vida depende, em última análise, da personalidade. Uma disposição desagradável pode estragar as chances do homem mais educado, e tal disposição não estraga poucos desses homens. Bom carisma, uma parte da personalidade. A vida pode ser certamente chamada de um grande drama no qual um bom carisma é de extrema importância. As pessoas de sucesso geralmente têm presença de palco,
o que significa que elas têm o hábito de entreter ou brincar com o público. Vamos comparar alguns homens bem conhecidos em relação à sua capacidade como apresentadores. Os seguintes homens têm tido um sucesso notável em suas respectivas vocações, porque têm presença de palco. Henry L. Doherty, Bernard McFadden, Theodore Roosevelt, Henry Ford, Thomas Edison, Billy Sunday, M. Statler, John H. Patterson, W.M. Randolph Hearst, W.M. C. Durangel, Bernard Shaw, Arthur Brisbane. A seguir, uma lista de homens conhecidos e de grande habilidade, mas que deixam um pouco a desejar no quesito presença de palco, se comparados com a lista anterior. Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Abraham Lincoln, Dr. Elmer Gates. Um bom apresentador é aquele que entende como entreter as massas. O sucesso não é uma questão de acaso ou sorte. É o resultado de preparo e planejamento cuidadosos e da capacidade interpretativa dos participantes de um jogo. O que deve fazer o homem que não foi abençoado com uma personalidade capaz de torná-lo um bom apresentador? Estará este homem condenado ao fracasso durante toda a sua vida pelo relapso da natureza em não abençoá-lo com tal característica? De modo nenhum. Aqui é onde o princípio do mastermind entra para o resgate. Aqueles que não têm personalidades agradáveis podem cercar-se de homens e mulheres que superem esse defeito. O falecido J.P. Morgan tinha uma atitude agressiva em relação às pessoas, o que o impediu de tornar-se um bom apresentador. Apesar disso, ele associou-se com outras pessoas que forneceram tudo o que lhe faltava nesse aspecto. Henry Ford não foi abençoado por natureza com a capacidade nativa de um bom apresentador, e sua personalidade está longe de ser 100% perfeita. Mas sabendo como fazer uso do princípio do mastermind, ele superou esse defeito cercando-se de pessoas com tal capacidade. Quais são as características mais essenciais de um bom apresentador? Em primeiro lugar, a capacidade de apelar para a imaginação do público e de manter as pessoas interessadas e curiosas em relação às suas atividades. Em segundo lugar, um grande senso de apreciação do valor do apelo psicológico através da publicidade. Em terceiro, estado de alerta mental suficiente que permita capturar e fazer uso dos preconceitos, gostos e desgostos do público no momento psicológico. Resumo dos fatores que constituem uma personalidade agradável. 1. O modo de apertar as mãos. 2. O vestuário e a postura do corpo. 3. A voz, o seu tom, volume e qualidade. 4. A diplomacia. 5. A sinceridade de propósito. 6. A escolha das palavras e sua adequação. 7. A elegância. 8. O altruísmo. 9. A expressão facial. 10. Os pensamentos dominantes, que se registram na mente de outras pessoas. 11. O entusiasmo. 12. A honestidade intelectual, moral e econômica. 13. O magnetismo, alta taxa de vibração devido ao potente desejo sexual. Se você quiser tentar uma interessante e, talvez, benéfica experiência, analise a si mesmo e atribua uma classificação para cada um dos 13 fatores da personalidade agradável. Uma avaliação precisa desses pontos pode facilmente levar uma pessoa ao conhecimento de fatos que permitiriam eliminar as falhas que tornam o sucesso impossível. Também será uma experiência interessante se você formar o hábito de analisar aqueles que você conhece intimamente, classificando-os de acordo com os 13 pontos aqui descritos. Tal hábito, com o tempo, irá ajudá-lo a encontrar em outras pessoas as causas do sucesso e do fracasso.